Então, dando continuidade à nossa aula, a gente vai para a segunda parte da nossa revisão, que vai estar relacionada exatamente à parte de configuração eletrônica dos átomos. Ok? Então, configuração eletrônica dos átomos. E o que vai adentrar nessa configuração? Se na aula anterior a gente falou que um átomo é dividido em em duas partes, núcleo, eletrosfera, o que vai ser mais relevante para a gente agora nesse momento vão ser as partículas atômicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Precisamos, a todo custo, entender que essas relações entre as letrinhas e os nomes são importantíssimas. E aí vem as três principais regras que a gente precisa aprender nesse momento. Uma, eu falei na aula anterior. O número de elétrons condiz com a quantidade de partículas que eu tenho no núcleo. Se quem forma um núcleo são prótons e nêutrons, significa que os elétrons devem estar associados a um desses valores, que no caso está relacionado ao número de prótons. Isso significa que todo átomo ele terá o número de prótons do seu núcleo igual ao número de elétrons da sua eletrosfera. Então é muito importante que eu tenha essa compreensão. O número de prótons do núcleo são sempre iguais ao número de elétrons da eletrosfera. Ok? Em relação ao núcleo, por exemplo, a gente vai começar a se deparar com outras letrinhas novas. Além do P, prótons, N, nêutrons e E, elétrons, a gente vai começar a ver, por exemplo, um A maiúsculo, que se refere à massa atômica. Então, essa massa atômica, ela dá ênfase exatamente a um dos conceitos que o Rutherford disse. A massa de um átomo está totalmente concentrada no núcleo desse átomo. Então, se a massa está concentrada no núcleo, então o que vai ser a massa? A massa vai ser as partículas prótons somadas às partículas nêutrons. Então, todas as vezes que eu me referi à massa de um átomo, eu estou me referindo à soma das partículas que estão no núcleo. Então, isso significa que, como no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, significa que a concentração da massa vai ser constituída exatamente pela soma dessas duas partículas. Então, todas as vezes que eu me referir à massa, vocês vão ter que determinar a partir da soma das partículas nêutrons e prótons do núcleo. Ok? Além do A, que seria uma letrinha nova, a gente também vai se deparar com uma outra letrinha, que é o Z. Nesse caso, o Z refere-se ao número atômico. Esse número atômico ele tem algumas importâncias. Primeiro, ele é sempre igual ao número de prótons. Não existe um número que tenha uma quantidade de prótons e que o número atômico deste mesmo átomo seja diferente. Não existe. Então, obrigatoriamente, o número atômico e o número de prótons vão ser sempre iguais. O que significa o seguinte: esse número atômico tem uma importância relevante, por exemplo, na tabela periódica. Ele é o número de sequência da tabela periódica atual. Isso quer dizer, ele é o número que dá ênfase ao posicionamento do elemento químico. Então, isso significa que a posição do elemento na tabela condiz com a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Para não dizer que a posição do átomo é 5 prótons, nós dizemos que a posição do átomo é 5 números atômicos. Isso quer dizer, eu estou dizendo que na posição 5, que se refere à quantidade de números atômicos que aquele átomo tem, é a posição que ele vai estar também na tabela periódica. Ok? Então, a gente já tem duas regrinhas aqui que são muito importantes que vocês precisam entender.
todo número atômico vai ser igual ao número de prótons, e o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons da eletrosfera do átomo. O número de massa, que é referente ao núcleo, então ela se refere ao núcleo do átomo, o núcleo do átomo, ok? Que no núcleo é formado por prótons e nêutrons, eu vou ter exatamente o número da massa do átomo. E existe uma terceira regrinha, que, óbvio, vai trabalhar exatamente como identificar o número de nêutrons de um átomo. E é bem fácil, porque o número de nêutrons vai ser a diferença entre o valor total da massa menos os números de prótons. E aí eu queria fazer duas observações. Esse número aqui, se prótons e números atômicos são iguais, então eu posso também fazer para determinar o número da massa. Se eu não tiver, por exemplo, em uma questão o número de prótons, mas eu tenho um número atômico, então é a mesma coisa. Então, massa pode ser número atômico mais prótons. E o número de nêutrons pode ser número de massa menos o número atômico. Ok? Então, essas relações aqui, elas são muito importantes. Então, para a gente recapitular, as regrinhas que a gente precisa entender. Número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons, certo? A massa é a soma de prótons mais nêutrons, e nêutrons é a massa menos prótons. Então, é obrigatoriamente necessário compreender isso. Isso vai nos trazer muitos outros conceitos e também vai facilitar bastante o entendimento sobre esses outros conceitos que a gente vai ver. Então, a nossa segunda parte da aula é referente a exatamente o entendimento disso. Então, recapitulando um pouquinho a primeira, falando sobre os modelos, sobre as diferenças entre eles e sobre as partículas que formam cada parte de um átomo. E as partículas, elas se relacionam umas com as outras. Então, eu preciso ter esse entendimento. Daqui, a gente vai para a parte finalzinho da nossa aula de hoje, de revisão, que vai estar relacionada, por exemplo, a um dos conceitos muito importantes que nós vimos em relação aos átomos, que foi o modelo atômico de Bohr. Foi falado que no modelo atômico de Bohr, ele é constituído K, L, M, N, O, P e Q por níveis. Ok? Esses níveis vão ter quantidades específicas de elétrons, e essas quantidades específicas de elétrons têm uma regrinha para que a gente possa utilizar esses níveis de energia. Então, o nome disso aqui é nível de energia de um átomo. É onde está posicionado cada quantidade específica de elétrons. Então, para a gente concluir isso aqui, aonde isso aqui se encaixa? Se encaixa no seguinte. Se eu dou a vocês um átomo X, um átomo fictício X, e eu digo que a posição desse átomo na tabela é a posição 10, certo? E que ele tem um número de massa específico, vou dizer que seja 20, por exemplo, e aí já surge uma outra regrinha chamada de notação. Essa notação refere-se à forma correta de se escrever um átomo. Isso quer dizer, eu tenho por obrigação, todas as vezes que for escrever o átomo, eu escrever esse átomo usando essa regra, que é o número de massa do átomo precisa obrigatoriamente ser representado na parte de cima e o número atômico do átomo obrigatoriamente precisa ser representado na parte de baixo. O número de massa tanto pode ser do meu lado esquerdo, como também pode ser do meu lado direito. Já o número atômico obrigatoriamente precisa ficar nessa posição. Então, o número de massa pode ser ou do lado esquerdo ou do lado direito. O número atômico obrigatoriamente precisa estar do lado esquerdo. Quando, por exemplo, eu dou a vocês, mostro a vocês um átomo com esses valores, se você usar essa regrinha aqui, por exemplo, você já tem todos os números que você precisa identificar em um átomo. Quer dizer, você vai ter
o número da massa, está lá na parte de cima. Então ele tem número de massa 20. Ele tem um número atômico, que vai ser 10. Se eu usar essa regra, significa que se eu tenho um número atômico 10, o meu número de prótons vai ser quanto? Vai ser 10. E o meu número de elétrons vai ser quanto? Vai ser 10. Ok? Então quer dizer, aqui só com dois valores, eu já identifiquei o número da massa, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Faltando apenas o número de nêutrons, que também dá para ser determinado. Por quê? Porque o número de nêutrons não é a massa menos o número de prótons ou números atômicos. Então aqui eu tenho o número de massa menos o número atômico ou prótons. Então eu vou ter o número de nêutrons igual a 10. Ok? Então significa que eu aplico essas três regrinhas quando eu preciso determinar todas as partículas de um átomo a partir de valores já pré-definidos ou pré-determinados. Esses valores, não especificamente eu preciso te dar, eu posso pedir que você consulte a tabela periódica e encontre o elemento e determine todas as partículas existentes nesse átomo. Ok? Um outro ponto importante, extremamente relevante, está relacionado a isso, que é a distribuição. Quando e de que forma eu vou utilizar essa distribuição? Muito bem. Quando você determina as partículas, eu posso pedir que você identifique os níveis de energia do átomo que foram retiradas as partículas, ou que foram identificadas as partículas. Então, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou fazer de uma forma bem rápida, porque depois eu vou tirar uma aula específica só para explicar a parte de distribuição. Então, se eu tenho 10 elétrons, eu preciso distribuir 10 elétrons usando essa regrinha. E sempre nessa sequência. Eu não posso mudar a sequência desses níveis. Então, eu vou começar utilizando K2, ok? Então, ele terá K2. E, posteriormente ao K2, eu tenho L8. Então, eu tenho L8. Pronto. Fiz a distribuição de 10 elétrons. O que significa que esse átomo X ele vai ter dois níveis de energia. Ele vai ter o primeiro nível de energia e ele vai ter um segundo nível de energia. No primeiro nível de energia, ele vai ter 2 elétrons. No segundo nível de energia, ele vai ter 8 elétrons. Essa, ao qual eu estou determinando como sendo o segundo nível de energia, é algo muito importante, pois ele tem um nomezinho próprio. Todas as vezes que eu distribuir um átomo, o último nível desse átomo vai ser chamado de camada de valência. Ok? Então, essa camada de valência, ela precisa ser compreendida. Essa camada de valência, ela acontece em todos os átomos. E ela tem uma regra muito importante. Ela não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, em hipótese alguma, eu vou distribuir um átomo e vou poder ter na última camada desse átomo mais do que 8 elétrons. Então, recapitulando essa nossa segunda aula. Vimos que o átomo é formado por duas partes, 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Vimos que existem regras de relação direta entre essas partículas, para que a gente possa determinar outras partículas, ao qual nós conhecemos outras duas partículazinhas, que nós chamamos de número atômico e número de massa atômica. Okay? O número atômico se refere à posição do elemento na tabela periódica e o número de massa se refere às partículas que estão no núcleo do átomo. Para identificar o número atômico, eu só preciso saber o número de prótons desse átomo. Então, se eu tenho um número de prótons, eu tenho um número atômico. Se eu tenho um número atômico, eu tenho um número de prótons. Já o número da massa é achado, vamos dizer assim, a partir da soma das partículas do núcleo atômico, que são prótons e números de nêutrons. Ok? Então, vimos que existe uma relação direta entre as partículas que formam o átomo. E, por último, vimos a relação direta
da forma que eu posso encontrar os nêutrons. Então, os nêutrons vão ser dados a partir da diferença da quantidade de partículas total do núcleo, diminuindo pelo número de prótons ou números atômicos desse mesmo átomo, chegando exatamente a essas 3 regrinhas que são extremamente importantes. Concluímos nossa aula dando ênfase a o que a gente vai procurar na nossa última revisão, o que a gente vai dar ênfase na nossa última revisão, que vai ser referente à distribuição eletrônica, que foi dado por Bohr, certo? Então vimos que a relação direta entre as partículas pode fazer com que eu consiga achar todas as partículas de um átomo a partir de partículas pré-definidas, pré-determinadas, certo? E vimos um último conceito, que foi, usando o diagrama, usando aqui os níveis de energia, eu posso distribuir a quantidade de elétrons do átomo e achar o que a gente vai chamar de camada de valência, ou última camada, que tem uma regra extremamente importante. Não pode possuir mais do que 8 elétrons. Ok? Dúvidas? WhatsApp, Classic Hall, ou no privado, também pelo WhatsApp. Valeu, galera!